Às vezes eu penso demais. E quando eu digo às vezes, quero dizer o tempo todo. Esses dias eu estava assistindo algum vídeo do Sérgio Sacani ou outro do Pedro Loss falando sobre o universo, como de costume. E estava pensando mais do que o normal de uma pessoa saudável, sem ansiedade e problemas. E essa ideia me atravessou a mente. Se o universo está expandindo, criando mais dele mesmo, Deus ainda estaria o criando? Oi, me chame de Lu. Esse podcast é um mergulho nas profundezas da mente, transformando o pensamento aleatório em filosofia de boteco. Aqui o absurdo vira reflexão, um espaço para quem pensa demais, sente demais ou só quer viajar sem sair do lugar e rir da paranoia alheia. Essa é uma conversa entre eu e eu mesmo sobre a existência, o tempo, o nada e tudo o que eu não sei explicar. Bem-vindo ao primeiro episódio dos meus devaneios. E para começar, suponhamos que Deus exista. Ele ainda estaria criando o universo? Os cientistas dizem que desde o Big Bang o universo está se expandindo, mas não para algum lugar específico que ele colocou no GPS, não. O universo está criando à medida que se expande mais dele mesmo. E se Deus criou o universo, Deus ainda estaria o criando? Ou será que Deus criou o basicão em 6 dias, deixou o resto no piloto automático e foi tirar um cochilo de milênios no 7º? Ou, quando ele estava lá codando o software do universo, ele colocou o mapa para ir se criando conforme os personagens avançam? Fica aí vários questionamentos pra gente questionar. Mas saca só, quando você aprende uma coisa nova, você expande. Já dizia o tal do Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Talvez o universo seja só uma ideia, sei lá. Claro que se for assim, às vezes a criação dá umas bugadas, tipo guerra, gente que joga lixo no chão, na rua, o TikTok de coach falando pra acordar às 5 da manhã porque ama sofrer. Mas até isso talvez faça parte, tipo uma versão 1.0 com erro de sistema. Quem sabe Deus no fundo é só um programador cósmico testando as possibilidades. Ou então a gente é um update, cada geração tentando consertar o que a anterior fez de cagada. Se Deus está criando em tempo real, será que existe algum propósito? Ou será que tudo é um caos perfeito, tipo a série do Neymar? Se Deus ainda está criando, daria pra ver ele, né? A não ser que ele seja invisível, que possivelmente deva ser. Ou a gente seja um software, realmente. Aí até faz sentido aquela teoria de vivermos em uma simulação. Tipo, igual quando a gente joga The Sims. Faz muito tempo que eu não jogo The Sims. Eu gostava de construir as casinhas lá. Claro que sempre usando o Rosebud ou o Motherlode. Enfim, você se sente um deus jogando The Sims? Eu acho que eu não me sentia, não. E você que tá escutando aí? A gente tá especulando um monte de coisas aqui, só trocando uma ideia sem nada concreto. Mas se Deus ainda estiver criando o universo, ele seria um criador de conteúdo? Então Deus trabalha? Ou isso seria um hobby pra ele? Sei lá. Mas trazendo uma vertente mais religiosa, né? Falamos termos mais científicos, filosóficos, com um pouco de humor. Mas a maioria das religiões traz a ideia de que Deus criou tudo no princípio, tipo Gênesis, mas continua sustentando a criação. Isso numa parte mais cristã, mas é o mesmo princípio no judaísmo, islamismo, espiritismo, o que reforça a ideia do Deus de Spinoza. Para quem não sabe, Spinoza foi um filósofo holandês do século XVII, considerado um dos grandes racionalistas da filosofia moderna. As ideias dele foram tão radicais para a época que ele foi excomungado da comunidade judaica que ele vivia. E o Deus de Spinoza não é um ser pessoal separado do mundo. Para ele, Deus é a própria natureza, é tudo que existe. Ele não criou o universo e ficou de fora observando. Ele é o próprio universo em ação. Tudo que acontece faz parte de Deus. Ele não intervém, não julga, não recompensa, apenas é. Deus para Spinoza é a totalidade das coisas, funcionando de forma lógica e ordenada. Santo Agostinho dizia que Deus criou o tempo junto com o mundo e que ele habita a eternidade fora do tempo linear. Então, para ele, criar pode não ser uma ação com começo, meio e fim, como a gente imagina. E eu realmente não consigo nem imaginar o que é a não existência do tempo. Para mim é a mesma coisa que tentar imaginar o nada ou uma cor nova. O que seria o nada seria o tudo preto ou tudo branco. Tudo preto tem o preto e o tudo branco seria o vazio, tem o branco, né? Então a gente sempre acaba colocando alguma coisa junto aí.
E uma cor nova seria sempre uma derivação de outra cor que já existe, né? Enfim, talvez a gente nunca saiba se Deus ainda está criando o universo, ou se ele já terminou, fechou o arquivo e foi cuidar de outro projeto. Mas é curioso pensar que, mesmo sem respostas, a gente continua perguntando, como se a dúvida fosse parte do processo de existir. Se o universo se expande, será que a gente também deveria? Expandir a mente, as ideias, os limites que colocaram na gente, ou os que a gente mesmo nos coloca? Ou será que o caos da criação é justamente esse? Viver sem mapa, sem certeza, sem garantia? A real é que no fim das contas a pergunta talvez seja mais sagrada que qualquer resposta. Porque enquanto tem pergunta, tem caminho, tem espaço, tem movimento. Se tudo já tivesse resposta, bom, não haveria pergunta que fizesse a gente se mexer. E se Deus for isso? Não uma entidade física, mas o próprio movimento de criar. Um impulso eterno que faz tudo acontecer, do Big Bang até a sua crise existencial das 3 da madrugada. Enfim, o universo segue crescendo e a gente se perguntando, mesmo quando parece tudo parado. Esse foi o primeiro episódio dos meus devaneios. Se nada fez sentido pra você, relaxa, porque pra mim também não fez sentido nenhum e a gente terminou essa experiência do mesmo jeito que começou, ou talvez pior, cheio de dúvidas sobre a existência. E se por acaso em algum momento você se sentiu menos sozinho, então talvez, mesmo sem querer, a gente tenha criado alguma coisa juntos. Me segue aqui, compartilha com alguém que também viaja nas ideias e volta na próxima semana, porque os pensamentos não param e a gente também não. Até meu próximo devaneio. Tchau!